Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Por favor, se coloque em pé. Nós estamos reunidos aqui neste dia, nesta manhã, para prestarmos culto a Deus. A palavra de Deus no Salmo 118 diz assim no versículo 24: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Estamos com vida, estamos com saúde, estamos neste local, reunidos como igreja, neste templo, para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus nesta manhã. Estamos iniciando a semana e o primeiro ato é estarmos aqui, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor. O primeiro ato da semana, ou seja, o primeiro dia, na primeira manhã, eu e você, nós estamos aqui, nesta casa de oração, neste templo, para cultuarmos a Deus. Este é o dia que o Senhor fez, que você possa se alegrar sempre no Senhor. E eu convido você, em pé, a cantarmos, a louvarmos a Deus e a engrandecermos o nome do nosso Senhor. Adorar-te com meu coração,
Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai. Aliás, nós já estamos em Tua presença. E nesse momento, Deus, nós queremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas omissões, ó Pai. Nós humildemente pedimos a Ti perdão, ó Pai. E pedimos que o Senhor venha estar trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos, ó Deus, crescer no caminho da santidade, ó Pai. Nos ensina a trilhar esse caminho, ó Pai, e que possamos fazer aquilo que Te agrada, ó Pai. Que possamos cada dia mais ser parecidos com Jesus, ó Pai. E Te pedimos perdão mais uma vez, ó Pai. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, sente-se. Damos as boas-vindas a todos que estão conosco, tanto pela primeira, pela segunda, terceira ou mais vezes. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, por gentileza. Provérbios 3, versículo 9 ao 10. Provérbios 3, versículo 9 ao 10. Enquanto você localiza o texto, um aviso a toda a igreja e aos irmãos que vão depois acompanhar o culto através do WhatsApp. Nós tínhamos 2 cultos no domingo. Nós tínhamos um culto às 9 horas da manhã e um culto às 18h30. O conselho havia feito isso. Nós voltamos aos cultos presenciais. Esse é o 4º culto presencial. E nós só podemos nos reunir à luz do decreto estadual 2 vezes por semana. Se eu estiver errado, presbítero, me ajude aí. É isso, né? 2 vezes por semana, decreto estadual. Então, como templo, nós só podemos abrir 2 vezes por semana. Para podermos trabalhar a capacidade do templo para reunir, então o conselho da igreja optou em fazer um culto às 9 da manhã e um culto às 18 horas e 30 minutos. Por que às 18 horas e 30 minutos? Por conta do inverno que chegou, para que você não tivesse que sair da sua casa um pouco mais tarde. Mas houve pouquíssima adesão, para surpresa do pastor da igreja e para surpresa do conselho da igreja, houve pouquíssima adesão com relação ao culto da noite. Entendendo o momento que nós estamos vivendo, esse momento atípico e muito complexo que nós estamos vivendo, alguns bem otimistas, dizendo assim, mais 30 dias já acabou, daqui 60 dias já acabou. Na verdade, nós não sabemos. Enquanto nós tivermos um decreto valendo, tanto estadual como municipal, nós como igreja que somos, nós obedecemos, cumprindo aquilo que está em Romanos capítulo 13. Então nós fizemos essa alteração. Mas, entendendo o momento e a pouca adesão do culto da noite, o conselho decidiu trazer o culto somente para as 9 horas da manhã, para que você não precise sair à noite, para que você venha de manhã. E esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, é um momento de nós dobrarmos os nossos joelhos. E nós tínhamos o de joelhos, aquele momento de oração, e depois nós tínhamos o estudo bíblico na terça-feira. E nós vamos retomar a oração. Então, nós centralizamos o culto de manhã, para que você não precise sair à noite nesse período. E vamos voltar com a oração, porque é imprescindível nós orarmos nesse momento. Eu sei que você ora na sua casa, que você tem o seu tempo de oração, mas nós precisamos orar como igreja, de forma coletiva também. Então, a partir desta semana, nós temos o culto às 9 horas da manhã, e na quarta-feira agora, nós vamos iniciar com oração. Posteriormente, oração, estudo bíblico, que nós já havíamos iniciado com o presbítero Mário, na carta aos Romanos, de uma forma dispositiva, abrindo toda a carta, entendendo a carta, que é o centro. Se você quer entender o Evangelho, se você quer entender a Bíblia como um todo, o centro, principalmente no Novo Testamento, é a carta aos Romanos. Você quer entender o Evangelho? É a carta aos Romanos. E aí você entende o Evangelho. Então nós decidimos, nesta semana, termos um culto de manhã e voltarmos com a oração na quarta-feira e não na terça, às 19 horas e 30 minutos. Apenas inicialmente 30 minutos de reunião, porque pelo decreto nós podemos nos reunir aqui 2 vezes por semana, 1 hora só, para vocês terem uma ideia. E nós cumprimos, E nós cumprimos as determinações legais.
Pastor, isso pode mudar? Pode. Nós estamos vivendo um momento onde está tudo mudando, não é? Tudo mudando. Quando tudo isso passar, a gente vai voltar aos horários normais, os horários normativos que nós tínhamos aqui na igreja. Escola dominical, culto à noite, meio de semana. Mas por enquanto, como está tudo incerto, pode ser que no final desse mês, na reunião do conselho, a gente defina outra coisa, se for necessário. Por quê? Porque nós queremos o bem-estar da comunidade, nós queremos o seu bem-estar, e nós estamos visando isso. Creio que isso é mais importante. Então o conselho conta com a compreensão e a colaboração de todos. Sabemos que existem preferências pessoais, mas nessa hora nós temos que olhar o todo. Então está tudo mudando, provavelmente mude novamente. Então fique atento com relação às informações que nós estamos postando, para que você possa se inteirar. E mais uma vez, em nome do Conselho da Igreja, nós contamos com a colaboração, com a compreensão de todos, para que todos juntos possamos passar por esse momento complicado e complexo que nós estamos vivendo. Mas sabemos que Deus é soberano, que Deus tem o controle da história, e nós sabemos que isso tem um fim. Você pode dizer amém? Amém. Isso tem um fim. Tanto a crise de saúde, a crise política, a crise econômica, a crise mundial, tudo isso terá um fim. Pode ser que vamos passar por isso, e daqui a pouco nós vamos enfrentar uma outra dificuldade, porque a vida é constituída disso. A vida é isso, né? Nós só não teremos problemas e dificuldades na vida quando o Senhor nos promover. Aí nós não teremos mais o que nós temos nesse momento. Mas todas essas coisas foram vencidas na cruz. Você pode dizer amém? Amém. Foi vencido na cruz. A morte foi vencida na cruz. Mas por enquanto, nós estamos aqui peregrinos que somos. Estamos aqui, estamos sujeitos a tudo que nós estamos vivendo. Mas sabedores, sem perdermos a esperança, porque a esperança está viva, está assentada à direita de Deus Pai, de onde Ele virá e buscará a sua igreja. E aí sim, como diz lá em Apocalipse capítulo 21, nós não teremos mais choro, nós não teremos mais dor, nós não teremos as lágrimas que nós vamos derramar, serão as lágrimas do encontro, quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor. Aí nós vamos derramar essas lágrimas, mas lágrimas do encontro, não mais lágrimas de dor, lágrimas de sofrimento. Amém? Esse é o aviso. Eu tenho para você localizar o texto, Provérbios capítulo 3, apenas o versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ofertar é um ato de honra ao Senhor. Convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E nós vamos, você que nos visita, fique tranquilo. Esse é um compromisso dos membros batizados e professos desta igreja. E nós ofertamos, nós dizimamos, porque é um ato de honra, é um ato de louvor a Deus. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, enquanto nós louvamos a Deus, você pode honrar a Deus por meio do seu dízimo e da sua oferta. Vamos orar? O presbítero Mário vai orar, agradecendo ao nosso Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta manhã, ó Deus, em que o Senhor nos reúne aqui, ó Deus, na tua casa, nesse tempo, Pai, para que nós possamos cultuar o teu nome. Nós temos esse grande privilégio de livremente nós nos ajuntarmos ao redor da tua palavra, para aprender, para cultuar o teu nome. Nós sabemos que esses dias estão chegando ao fim, Senhor. Nós sabemos que a tua igreja será perseguida, que esses momentos de trabalho. Nós cremos nisso, nós cremos na tua palavra que nos diz isso. Nós não sabemos quando, qual é o momento, mas nós sabemos que nós caminhamos para isso. Por isso, enquanto nós podemos aqui nos reunir, nós te agradecemos. Nós te pedimos a Deus que o Senhor estenda esses dias, Senhor. Que o Senhor abrevie os dias de sofrimento. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe a Deus nesse momento, cada pessoa que é dentro aqui, cada família que é dentro desta igreja. Que a tua palavra chegue aos nossos corações. Nos ajuda, Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção.
eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Com um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Venceu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi o teu imenso amor que me conquistou. Não pode resistir, tão grande compaixão, Senhor. Com um coração assim, se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Venceu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Venceu estou por teus laços de amor, Jesus. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Venceu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Venceu estou por teus laços de amor, Jesus. Por favor, sente-se. Abra a sua Bíblia no texto da mensagem desta manhã. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 24.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler apenas o versículo 24. Acompanhe comigo a leitura apenas do versículo 24, que diz assim aos nossos corações nesta manhã. Então disse Jesus aos seus discípulos. Nós podemos aqui parafrasear o texto, não acrescentando e não tirando nada, porque nós não podemos fazer isso, mas nós podemos fazer uma hermenêutica, que é uma interpretação. Então disse Jesus à IPI de Lupionópolis, a todos que estão aqui nesta manhã, a você, a sua família, a cada um de nós. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou ler novamente. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. O Senhor já falou conosco. O Senhor falou conosco nesse dia, neste momento de culto, através dos cânticos. O Senhor está falando conosco. O Senhor fala conosco todas as vezes que abrimos a tua palavra, Senhor. E nesta hora de culto ao teu santo nome, nós pedimos que o Senhor nos ajude por intermédio do teu Espírito Santo, para que cada um de nós que estamos aqui, aqueles que vão acompanhar em casa depois, nós possamos entender a tua palavra, Senhor. Nós possamos praticar a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão aqui nesta manhã, você que acordou cedo, que está à disposição, em pleno domingo, né? Você que está animado para esse domingo que você tem pela frente. Tomar a cruz não é algo opcional para mim e para você. Eu creio que falarmos sobre a cruz nesse instante é algo imprescindível. Aliás, eu creio que a maioria dos púlpitos, que a maioria dos pregadores, deveriam se lembrar de que nós fomos chamados para pregarmos o verdadeiro Evangelho. E pregar o Evangelho é pregar a cruz. Pregar o Evangelho é pregar Jesus, porque Jesus é o Evangelho. Pregar a cruz significa pregar arrependimento para os nossos pecados. Pregar a cruz é pregar conversão. Pregar a cruz é ser nova criatura. Pregar a cruz é sermos discípulos de Jesus Cristo. Mas tomar a cruz não é algo assim opcional para mim e para você. Não é algo que nós podemos dizer, hoje eu vou tomar a cruz, hoje eu não vou tomar a cruz. E por que eu estou usando a expressão tomar a cruz? Porque o texto usa essa expressão. E nós vamos ver nesta manhã rapidamente que o correto é tomarmos a cruz e não carregarmos a cruz, é tomarmos a cruz primeiro. Então tomar a cruz não é algo opcional. Meus irmãos, a vida cristã é muito mais do que uma subscrição a um sistema de verdades ou uma adoção de um certo código de conduta ou apenas resumindo a uma submissão a ordenanças religiosas. A vida cristã é essencialmente uma pessoa, e a gente tem que entender isso, igreja. A vida cristã é uma pessoa, é experiência de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Isso é vida cristã, é experiência com Cristo ressuscitado, com aquele que está vivo. Isso é vida cristã. Então, essa experiência de comunhão com o Senhor Jesus, e apenas na proporção em que a vida é vivida em comunhão com Cristo,
Desse modo, sim, nós estamos vivendo plenamente a vida cristã e apenas deste modo. O que eu estou querendo dizer? Que vida cristã é vida de comunhão com Cristo. Não existe vida cristã, não existe se autodenominar ou nominar cristão, se nós não temos comunhão com Cristo ressuscitado, com Jesus Cristo. Então a vida cristã consiste em seguir a Cristo, em seguir a Jesus, em ser um discípulo de Jesus. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando nós lemos esse versículo, fica claro que existem dois tipos de seguidores de Jesus. Existem duas classes de seguidores de Jesus. A primeira classe, se você quiser ler na sua casa depois, eu vou abrir agora rapidamente, está em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, que diz assim: estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. A segunda classe é aquela que parece seguir Jesus de forma irregular. A segunda classe são os seguidores de Jesus que seguem Jesus de forma esporádica, tendo os seus corações e tendo as suas mentes totalmente divididos. Ou seja, nós temos uma classe que segue a Jesus porque está próximo a Jesus, e nós temos uma classe que diz que é seguidor de Jesus, mas segue Jesus à distância, porque está apenas interessado naquilo que Jesus pode conceder aos desejos do seu coração. Assim era no tempo de Jesus. Seguidores de perto, aqueles que estavam junto de Jesus, próximos a Jesus, mas existiam aqueles seguidores de longe, que estavam mais interessados nas curas, no milagre, daquilo que Jesus poderia oferecer, muito mais daquilo que Jesus significava, daquilo que Jesus era, daquilo que Jesus é, porque Ele está vivo. Comentarista bíblico A.W. Pink, ele diz, para a segunda categoria, a segunda classe, ele diz assim, que há muito do mundo e muito de si mesmos em suas vidas e tão pouco de Cristo. Porque quando as pessoas olham para aquele que é seguidor próximo de Jesus, daquele que segue a Jesus, daquele que está colado a Jesus, as pessoas percebem algo de diferente na vida dessa pessoa, as pessoas percebem algo no seu olhar, algo no seu gesto, nas suas palavras, na sua forma de pensar. As pessoas percebem que existe uma diferença, porque ele é seguidor de Jesus. Tem uma história do reverendo Jonas Dias Martins, isso não está escrito aqui, eu lembrei agora. Vou tentar lembrar dessa história, está no livro dele, eu li faz tempo já. A história diz o seguinte: parece que ele foi visitar uma pessoa que está muito enferma, e ele foi visitar a pessoa. Você que não conhece o reverendo Jonas Dias Martins, o apóstolo do pé vermelho, o homem que andou toda essa região que você conhece aqui a cavalo, foi pastor da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina. E ele foi visitar uma certa pessoa, e aí conversando, falando sobre Cristo e tal. Depois que ele foi embora, essa pessoa conversando lá com seus familiares, e o pessoal falando, a pessoa está numa situação muito difícil, já terminal, estado terminal de uma doença, e aí, mas você tem que aceitar Cristo, aquela coisa tal, e a pessoa disse, mas eu vi Cristo hoje, eu vi Cristo na pessoa. A história é mais ou menos assim. Compra um livro, lê lá que está no livro dele. Mas quando a gente é seguidor distante, as pessoas olham para nós e não veem Cristo em nós. E quantas vezes na nossa caminhada, na chamada vida cristã, que é essencialmente uma pessoa, que é comunhão com Cristo, consiste em seguir a Cristo, quantas vezes durante essa semana que acabou, as pessoas não enxergaram Cristo na minha vida e na sua vida? Talvez dentro da nossa casa, os nossos filhos não tenham visto Cristo em nós. Talvez nas nossas relações profissionais, as pessoas não tenham visto Cristo em nós.
porque a gente acha que ser cristão é só dentro desse espaço aqui. Meus irmãos, ser igreja não é esse ajuntamento, é também, mas ser igreja é o que nós somos lá fora. E quantas vezes eu e você, quantas vezes nós desonramos a Cristo, nós desonramos ao nosso Senhor. Quantas vezes nós mentimos nesta última semana? Quantas vezes você pode usar lá o sinônimo, omissão, é a mesma coisa. Existem duas classes, mas eu creio que o nosso maior desejo, o nosso maior objetivo é de pertencermos à primeira classe, ou seja, daqueles que seguem a Cristo de perto. Mas existem dificuldades ao longo do caminho, ninguém nega isso. Existem obstáculos no trajeto que nós estamos percorrendo. Por isso, quando nós lemos aqui no versículo da nossa reflexão nesta manhã, a palavra siga-me vem no final. Sabe por que vem no final? Porque a gente tem que vencer esses obstáculos que estão postos diariamente na nossa vida, estão diante de nós, ou melhor, estão dentro de cada um de nós. E quais são esses obstáculos, Tati? Primeiro é o eu. O eu, o mundo, com seus mais 1000 atrativos de distrações, são obstáculos. E portanto Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas como seguir a Cristo diariamente? Como vencer esses obstáculos que estão à nossa frente, estão externamente, estão internamente, estão dentro de nós? O primeiro passo para a gente seguir a Cristo diariamente é negar a si mesmo. É negar a si mesmo. Isso tem que ser feito diariamente, igreja. Diariamente negar a si mesmo. E existe uma ideia popular que está inserida dentro das nossas igrejas, dentro do nosso mundo chamado cristão, que negar a si mesmo é desistir de coisas que nós gostamos. E há uma grande diversidade de opiniões quanto ao que deve ser abandonado. Muitos gostam de limitar isso ao que caracteristicamente nós chamamos de mundano, tal como ir ao teatro. Eu vou negar isso daí. Assistir um bom filme, ou outros tipos de divertimentos. É claro, meus irmãos, existem certos tipos de divertimentos que eu e você, que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós não podemos, não devemos estar lá. Porque quando estamos lá, nós não somos sal, nós não somos luz, nós não vamos na contramão dos valores pregados, instituídos e praticados nesses ambientes. Nós seguimos o mesmo rumo. Tem gente que acha que negar a si mesmo é isso. O primeiro passo para segui-lo é a negação do próprio eu, e não simplesmente de algumas coisas que são agradáveis ao meu eu. Meus irmãos e minhas irmãs, não são de coisas que o eu anseia, mas sim, negar a si mesmo é uma renúncia diária do eu que tem que ser feito todos os dias. Todos os dias. Isso significa recusar a descansar na nossa própria sabedoria, mas significa muito mais do que isso. Isso significa deixar de insistir em meios próprios. Isso significa repudiar o próprio eu. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, deixar de considerar o nosso próprio conforto, a nossa própria vontade, o nosso próprio prazer, o nosso próprio engrandecimento. Nós queremos ser engrandecidos, nós queremos ser valorizados. Nós cantamos isso: quero que valorize o que você tem. Meu irmão, Jesus morreu naquela cruz. A gente acha muito romântico. Jesus morreu porque Ele me ama. Sim, Ele me ama, mas Jesus morreu naquela cruz por uma questão legal. Jesus morreu naquela cruz
porque eu e você não tínhamos condições nenhuma de sermos salvos. Por isso Ele enviou seu Filho Jesus. Foi algo legal, algo jurídico, aplacando a ira de Deus que estava sobre nós, porque nós éramos filhos da ira. E a gente gosta, Deus me ama. A cruz é a expressão do amor. Meus irmãos, a cruz é uma expressão legal, acima de tudo, jurídica. A cruz é uma expressão de que eu e você somos os piores dos piores, dos piores, dos piores. Mas pela graça Ele nos salvou. Não porque havia algo de bom em nós. Não, pecadores que somos, miseráveis, pobres somos, fomos salvos pela graça. Porque não havia mérito nenhum e não há mérito nenhum em nós. Todo mérito, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Deus. Amém. E somente a Deus. Engrandecimento, gente. Os próprios benefícios. Negar a si mesmo, meus irmãos, é findar com o eu. Isso significa, assim como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Acabei de dizer, será que nessa última semana Cristo viveu ali em mim? As pessoas viram Cristo em mim, a minha mulher viu Cristo em mim, o meu marido viu isso, o meu filho viu, eu vi isso no meu filho. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o viver é obedecer a Cristo, servir a Cristo e honrar a Cristo. Se alguém quer vir após mim, disse o nosso mestre, renuncie-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Nós temos que diariamente repudiar essa coisa que está dentro de nós, que é esse eu, que tem que ser tirado de nós. Mas a gente não tem como fazer isso, também é ação de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, é isso que nós temos em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O comentarista William Berkeley, ele comenta dizendo, negar a si mesmo, preste atenção no que esse biblista diz. Negar-se a si mesmo significa dizer não a si mesmo em todos os momentos da vida e dizer sim a Deus. É dizer não em todos os momentos da vida. A quem? Ao eu. E dizer sim a Deus. Mas como é difícil isso? Como é difícil isso? Significa, meus irmãos, negar a si mesmo é destronar a si mesmo de uma vez e para sempre e entronizar Deus dentro das nossas vidas. Entronizar Deus dentro das nossas vidas. Como seguir a Cristo diariamente? Negue a si mesmo. Sepulte o eu. E aqui eu não estou dizendo que a gente consegue, que a gente não tem força para isso. Dobre os seus joelhos. Peça a Deus. Peça o auxílio de Deus. Para que a gente chegue ao final do dia, a gente pode dizer, olha, esse dia, com a graça de Deus, as pessoas conseguiram ver Cristo na minha vida. Pela graça dele, pela misericórdia dele. Pessoas depender de mim. Segundo passo, para que a gente possa seguir a Cristo diariamente, é tomar sobre si a cruz, igreja. A vida de discipulado, ela começa com a auto-renúncia, ela continua por meio da auto-mortificação, ou seja, isso tem que ser feito diariamente. Em outras palavras, meus irmãos, o nosso texto refere-se à cruz não simplesmente como um objeto de fé, porque muitas vezes nós olhamos, não é errado, mas nós não podemos fazer apenas esse exercício de um olhar simples para a cruz como um objeto de fé, mas olhando para a cruz como um princípio de vida, como um emblema de discipulado, como uma experiência na vida. E ouça exatamente como é verdade que o único caminho de volta ao trono do Pai é por meio de Jesus, é por meio da cruz.
Assim, o único caminho para uma vida de comunhão com Deus e recebermos a coroa ao final da vida cristã é por meio somente da cruz de Cristo. Porque na cruz os benefícios legais do sacrifício de Cristo são garantidos pela fé, quando a culpa do pecado é cancelada, mas a cruz se torna somente eficaz sobre o poder do pecado quando habita em nós, na medida em que é efetivada nas nossas vidas diariamente. Mateus 16, versículo 21 e 22, se você quiser abrir, diz assim: Desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E aí vem Pedro, né? Pedro, tomando de parte, chamou do lado, conversa pé da orelha ali. Pedro chamou Jesus e Pedro começa a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. Essa é a soma da filosofia mundana da autopreservação e egoísmo. Ele estava dizendo isso para Jesus: olha, tem compaixão de você mesmo. Jesus viu na sugestão de Pedro uma tentação de Satanás, e Jesus diz: olha, sai daqui, vai para longe. E aí em seguida Jesus volta para os seus discípulos e ele diz: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Em outras palavras, o que Cristo disse foi o seguinte: eu estou indo para Jerusalém, eu estou indo para a cruz. Se alguém quiser ser meu seguidor, há uma cruz para você lá. Você topa? Tem uma cruz para você lá. É fácil ser cristão. Não existe cristianismo sem cruz. Tem que passar pela cruz, tem que morrer. O antigo tem que morrer, o novo tem que ressuscitar. A gente quer ser cristão a vida toda, e quando a gente olha para o início, a gente não percebe diferença. Somos os mesmos, tem algo errado conosco. É o que Lucas diz no capítulo 14: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí a W. Pink faz a seguinte distinção para nós sobre tomar para si a cruz. Preste atenção, eu vou explicar. Abre aspas. Mediadoramente a cruz de Cristo permanece sozinha, ou seja, o sacrifício vicário, suficiente, eficaz, único que a cruz representa é só na pessoa de Cristo. Mas experimentalmente, diz a W. Pink, ela é compartilhada com todos os que entram na vida eterna. O que significa cruz? Bonito, né? Para mim tinha que ter uma cruz enorme aqui. Está lá no fundo. Tinha que ser aqui. Mas o que significa isso? A gente compra pingente de cruz. Legal, eu tinha um perdido. Mas o que significa cruz? O que Cristo quer dizer quando Ele diz assim: e quem não toma a sua cruz? Meus irmãos e minhas irmãs, a maioria do povo de Deus tem concepções antibíblicas do que significa aquela cruz. Porque o cristão mediano, porque tem um cristão mediano, ele considera a cruz, nesse contexto, como qualquer tribulação ou problema que pode ser colocado sobre ele. Está errado isso. Tudo que vem a perturbar a nossa paz, tudo que é desagradável à carne, o que irrita o nosso temperamento, é visto como uma cruz. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Pastor, aquele meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar, aquela mulher é uma cruz que eu tenho que carregar, aquele meu filho é uma cruz que eu tenho que carregar, esse problema é uma cruz. Isso é antibíblico, isso é errado. Essa é a minha cruz.
Testamento essa palavra nunca é usada desta forma. A palavra cruz nunca é encontrada no plural, sempre no singular. Jamais é encontrada com o artigo indefinido à sua frente, uma cruz, não, a cruz, cruz. Observe também que no nosso texto a cruz está ligada a um verbo na voz ativa e não passiva. Essa não é uma cruz que é colocada sobre nós, mas é uma cruz que deve ser tomada por nós. A cruz significa realidades definidas que materializam e expressam as principais características da agonia de Cristo. O que é que significa a cruz, pastor? A cruz significa obediência plena, absoluta. A cruz significa consagração. A cruz significa rendição. Uma vida colocada à disposição de Deus e do seu reino. Uma vida colocada à disposição à igreja do Senhor Jesus Cristo, ao Senhor da igreja. A cruz significa o princípio do discipulado, a nossa vida sendo acionada pelo mesmo princípio que a vida de Cristo teve. Cristo veio e Ele não agradou a si mesmo. Cristo não pensou na sua reputação, assim deve ser você, assim eu também. Ele prosseguiu fazendo bem. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E depois nós somos levados para as boas obras. Somos chamados para fazer o bem. Ele não veio para ser servido, para servir. Nós queremos ser uma igreja. Você quer sentar domingo após domingo, atividade após atividade, apenas para poder receber. Meu irmão, minha irmã, isso não é ser igreja. Igreja tem que estar lá fora. Igreja tem que ser testemunho vivo. Que nós possamos aproveitar essa pandemia e sermos uma igreja diferente. Estava vendo a pregação do reverendo Valdir nesse final de semana. Eu até curti, mandei uma mensagem para ele. Que pregação! Se a gente não sair dessa pandemia, dessa crise que nós estamos como igreja, se nós sairmos como nós entramos, nós não podemos, meus irmãos. A gente tem que parar de picuinha, de parar de briga, de parar disso, de parar daquilo. Ah, porque o pastor pintou o fundo de preto na igreja. Ah, porque o conselho fez isso. Ah, nós temos que parar com isso, dessas distrações, desses obstáculos. Precisamos pregar no Evangelho, precisamos ser arautos, testemunhas vivas da cruz de Cristo. Mas a gente fica preocupado com coisinha pequenininha. Ah, o pastor tirou o vasinho do lugar. Isso é medíocre, isso é infantil, isso não é crescimento. A gente tem que sair dessa pandemia como igreja mesmo, na sua totalidade, de forma diferente, nos perdoando pelas ofensas, pelas palavras proferidas, pelas não palavras, pelas ações ou pelas não ações, porque nós temos pessoas dentro das nossas igrejas que tem rusga, que tem coisa contra o outro. Isso é a cruz. Obediência, consagração, rendição, uma vida colocada à disposição de Deus. Cristo se tornou aquele, o único ser humano, obediente até a morte e morte de cruz. A gente tem dificuldade com isso, gente, em obedecer. A gente tem muita dificuldade com isso. A Bíblia diz, faça assim. Será? A gente tem dificuldade com isso. Porque a gente tem que matar o eu, a antiga natureza, o antigo homem, a antiga mulher. Está aí, ele está dentro ainda, está aí, está aqui. E essa coisa às vezes quer sair, essa coisa é muito mais. Porque às vezes a gente tem certas atitudes, quando a gente para e a gente pensa, a gente olha, mas eu... que me irrita muito é a gente dizer assim, mas eu sou assim, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente tem que lembrar disso, antes da gente brigar, antes da gente falar, antes da gente xingar, antes da gente fazer o que a gente faz.
Como seguir a Cristo diariamente? Tome sobre si a cruz. Obedeça, se consagre. Rendição total. Por último, siga. O que é seguir a Cristo? É viver em obediência plena e absoluta a Jesus Cristo. Aí a gente segue. Os mais novos aqui não vão lembrar. Os cabeça branca, tipo Terceiro, eu, Mário, né? Talvez o Roberto. Lembra, gente? Tá com a cabeça meio branca já, né? Lembra daquela brincadeira? Tem que fazer tudo que seu mestre mandar? Lembra disso? Que era preciso copiar tudo o que a pessoa fazia, por mais difícil que seja, né? Por mais ridículo que fosse, a gente tinha que fazer igual ao que ele fazia. Lembra disso? Vida cristã é isso. Vida cristã é essa comunhão com Cristo, é esse caminhar com Cristo e esse constante seguir a Cristo, em constante obediência em pensamentos, em palavras e ações a Jesus Cristo. É repetir, claro, eu não estou dizendo aqui cura, milagre, nada disso. É porque você não fazendo cura, não fazendo milagre, não levantando defunto, não fazendo nada disso. E se Deus quiser fazer nos nossos dias como Ele faz em alguns momentos, Ele faz, pela sua soberana vontade. Mas é Ele que faz, não é ser humano não. Vai lá, ora, enfia a mão na cabeça do cara e eu fiz. Isso é antibíblico. O que eu estou querendo dizer é que vida cristã é seguir a Cristo, é seguir um líder. Quem é o líder? É Jesus. É seguir a Ele em obediência, pensamento, palavras, ações. O cristão segue nos passos de Jesus Cristo em qualquer lugar que Ele o levar. Em qualquer lugar. Aí vem aquela coisa, né? Se Jesus falasse assim comigo, com você: Gustavo, eu vou pegar você. Onde está pior o negócio da pandemia? Estava na Itália, né? Qual que era a cidade? Não lembro a cidade. Vou levar você lá para a China, onde começou lá, primeira semana de tudo. Você vai? Aí a gente vem para as desculpas. Mas é difícil, né, Jesus? Você sabe como é que é. Eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho filho. A Bíblia diz que quem amar mais o marido, a esposa, os filhos, esquece. Esquece. Será que nós iríamos? Meus irmãos, nós seguimos a Jesus de perto ou à distância? Nós tomamos a cruz na sua totalidade, de forma absoluta. Legalmente, a cruz do Calvário anulou e lançou fora a culpa dos nossos pecados. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou perfeitamente convencido de que a única maneira de nós conseguirmos a libertação do poder do pecado em nossas vidas e obter o domínio sobre o velho homem que reside dentro de nós é somente por meio intermédio da cruz, tomando-se uma parte dessa experiência das nossas vidas. Foi na cruz que o pecado foi tratado legal e judicialmente, e apenas na medida que a cruz é tomada pelo discípulo, ela se torna uma experiência diariamente na sua vida, matando o poder e a contaminação do pecado dentro de nós. Porque o pior vírus, vou chamá-lo de vírus aqui, que nós temos, que só existe uma imunidade para ele, uma vacina para ele, chamada graça, cruz de Cristo, é o pecado. Porque o coronavírus pode tirar essa vida, a primeira morte,
mas pela graça eu tenho certeza da salvação, da vida eterna, da ressurreição do último dia. Esse é o grande vírus que nós temos que temer, o pecado. Essa contaminação que ainda está dentro de nós, mesmo lavados, mesmo remidos pelo sangue do Cordeiro. O antigo ainda está dentro de nós. E Cristo diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí eu entendo que necessidade cada um de nós temos aqui nesta manhã de ficarmos a sós com o nosso Mestre, nos consagrarmos a Ele em serviço, em rendição, em obediência. Vida cristã, meus irmãos, é isso. Como seguir Cristo? Diariamente. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Com a ajuda de Deus, com a ajuda de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos fazer isso. Seguir a Cristo diariamente. Não só no domingo. Vir aqui é bom, devemos fazer, congregar é importante. Mas e amanhã? E esse seguir a Cristo amanhã? Como é que vai ser? É uma luta, irmãos. As pessoas podem falar de batalha espiritual. Essa é a grande batalha, gente. O pessoal gosta de falar de sobrenatural. Eu gosto de falar do natural de Deus, porque Deus age na história, viu? Às vezes de uma maneira sobrenatural, aos nossos olhos. E Deus age por intermédio das nossas vidas, gente, usando a cada um de nós. Eu já preguei sobre isso aqui em certa ocasião. Claro, Ele é Deus, se quiser agir sozinho, Ele age. Mas quando a gente vai à Escritura, a gente percebe Deus usando quem? A mim e você. Para quê? Para ficar pregando cura, milagre, tal, isso? Não, meus irmãos. Para a gente pregar a cruz, pregar Cristo, pregar a ressurreição, o arrependimento. Pregar que existe um vírus aí chamado pecado, que veio sobre a humanidade e atingiu a todos. E tem gente ainda que não foi vacinado contra o vírus do pecado, que não foi alcançado pela graça. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Por isso nós temos que ser testemunhas vivas e dizer e viver: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Coloque em pé, por gentileza. Vamos orar. Nós agradecemos a todos que estão aqui nesta manhã. Não podemos abraçar a todos. Não sei se você percebeu, mas não tenho ficado à porta para evitarmos aglomeração, para que você possa sair de forma bem segura. Mas fica aqui o meu abraço a todos vocês, meu aperto de mão a todos vocês, e que Deus abençoe, Deus conceda uma ótima semana a todos nós, e que você leve essa palavra no seu coração: como seguir Cristo diariamente. Muito obrigado a todos que vieram nesta manhã, aqueles que vão acompanhar pela internet depois. Que Deus abençoe ricamente a todos. E domingo que vem, se Deus assim o permitir, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui às 9 horas da manhã, cultuando a Deus. Se você quiser cultuar a Deus, faça como você tem feito, por gentileza. Faça o agendamento para que a gente possa fazer a disposição correta aqui do tempo. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus. Vou pedir que o presbítero Mário faça essa oração. Vamos colocar as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos que não estão aqui, dos nossos familiares, daqueles que não podem vir, a vida dos enlutados nesse momento, tanto de coronavírus ou de outras enfermidades, a crise que nós estamos passando em todas as áreas. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Deus, mais uma vez, Pai, que nesta manhã, Senhor, o Senhor falou aos nossos corações.
ao coração de cada um. Nós estamos certos, ó Deus, que a tua palavra atingiu o que ela queria. É a nossa vida. Nós possamos, ó Deus, nos doar mais. Nós possamos, ó Deus, nos santificar mais. Nós possamos, ó Deus, te procurar e aprender mais de ti, Senhor. Nós possamos estar mais próximos do Senhor Jesus. Nós possamos, ó Deus, espelhar, ó Deus, aquilo que Jesus era. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas nesse sentido. Nós sabemos que a tua palavra nos revela que não fosse a tua misericórdia, ó Deus, nós seríamos consumidos, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Deus. Que o Senhor nos envie, ó Pai, para pregar a tua palavra, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas palavras, Deus. Por isso nos ajuda a aprendermos, a estudarmos mais, Senhor, a nos aproximarmos mais da tua palavra, Pai. Que a tua palavra nos revela a tua justiça, Pai. Que a tua palavra nos diz isso. A tua justiça é revelada no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, da tua misericórdia, do perdão dos pecados, ó Deus, e nos ajuda, nos dê sabedoria, Pai, para pregarmos a tua palavra a todos aqueles que ainda não te conhecem. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor continue nos sustentando. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Um ótimo domingo, Deus abençoe. Aquele abraço para todos.